Então, bora para a parte número 2, né, do vídeo que eu estava gravando antes desse. Present Perfect. A gente acabou de ver, né, sobre o there be, né, dentro desse perfect world, né, desse mundo da estrutura perfeita, né. A gente vai ver agora o Present Perfect. Então, qual a diferença do Present Perfect com o Simple Past ou Past Simple, né? Porque as estruturas, elas na tradução são a mesma coisa. Elas têm um uso diferente. Isso confunde muitos alunos mesmo, tá? Porque a gente, como eu disse no primeiro vídeo, a gente não tem essa estrutura no português. Mas então bora entender. Vou botar aqui, ó, past simple versus present perfect, tá? Então, past simple a gente chama de passado simples, né? Nessa aula aqui é bem teórica, né? Focando mais em detalhes e mais no uso. Esse aqui é o ah, presente perfeito. Não sei porque tem esse nome, tá? Não me pergunte por quê, mas bora lá. Qual que é a diferença, né? Past simple do present perfect. Past simple, vou botar aqui, ó. Actions finished, actions in the past. Então, ações acabadas no passado. They are not connected to the present, at least not directly. Então, eu estou colocando aqui, né? Uh, não está errado não, Google. Sorry, man. Nem sempre a informação do Google está correta. Então, finished actions in the past, past simple, passado simples, são ações acabadas no passado, and they are not connected to the present, at least not directly, tá? Então, essas ações, né, não estão conectadas com o presente, pelo menos não diretamente. Diretamente. Mas eu estou digitando em baralho as letras e tal, que eu estou acostumado mais em inglês e tal. Enfim, então elas não estão conectadas com o presente, tá? Essa aqui é uma definição simples do passado simples, tá? E geralmente, eu vou botar aqui, ó, geralmente ou em teoria, devemos dizer quando algo aconteceu usando essa estrutura. Por exemplo, como assim, Felipe? Meu Deus. Por exemplo, assim, yesterday I had lunch at 12:30 p.m. Tá vendo, ó? Isso aqui é uma estrutura perfeita para past simple. Por quê? Porque eu estou falando do dia ontem, né? Eu almocei, I had lunch at, as craseado, né? Às 12:30 da tarde. Tá vendo? Eu estou falando exatamente quando isso aconteceu. Quando eu falo quando o tempo é relevante, eu vou usar o past simple, tá? Ahn, então, geralmente, ou em teoria, né, a gente deve dizer quando algo aconteceu. Digamos assim, o tempo que ele aconteceu. Como a gente está fazendo aqui, tá? Diferentemente da estrutura do presente perfeito, né, ou do present perfect, que eu vou botar aqui, ó, actions that happened in the past and are connected to the present somehow, tá? O que é isso? Então são ações que estão conectadas com o passado, que aconteceram no passado e estão conectadas com o presente. De alguma forma, tá? De alguma forma, elas aconteceram no passado, mas elas ainda são relevantes agora, tá? Então, time is not relevant. O tempo, o tempo que essa ação ou ações aconteceram ou aconteceu, não é relevante. Isso é muito importante, tá? Então, o tempo que ela aconteceu não é relevante, tá bom? Então, essa é a diferença principal. Então, voltando lá, past simple, ou o passado simples, né? São para ações terminadas no passado, ações que acabaram no passado
E elas não estão, vou botar aqui, they are not connected to the present. Elas não estão conectadas com o presente, pelo menos não diretamente. Então, geralmente, ou em teoria, né, devemos dizer quando algo aconteceu usando essa estrutura do past simple, tá? Por exemplo, tem um exemplinho aqui, né? E ontem eu almocei às 12h30 da tarde. Eu estou sendo bem específico, então eu uso past simple, tá bom? Diferentemente do present perfect, de novo, como no primeiro vídeo, eu estou sendo repetitivo intencionalmente para você, como você está recebendo informação, para você receber várias vezes do mesmo, tá? Para você ir internalizando, para aquilo ir fazendo sentido. Seu cérebro ele processa ali, alguma coisa acontece que você vai absorvendo melhor, tá? Então, o presente perfeito, ele é o quê? São, né, ações que aconteceram no passado e elas ainda estão conectadas com o presente de alguma forma. A gente não sabe, a gente precisa de contexto, mas elas de alguma forma afetam o presente, tá? E o tempo que elas acontecem não é relevante. Eu não preciso falar o dia, a hora exata, etc. Eu posso falar, tipo, mencionar quando aconteceu, mas eu não preciso dar detalhes. Tipo, eu posso falar que é dentro de um mês, mas eu não sei. O mês tem 30, 31 dias, né? 28, enfim. Então você não sabe exatamente quando aconteceu aquilo, tá bom? Então essas são as principais diferenças. E aí tem exemplos, né? Como que a gente vai usar essa estrutura? Por exemplo, quando a gente usa o past simple, vou botar aqui, ó. Deixa eu botar um amarelinho aqui também para destacar. Quando eu uso past simple, eu simplesmente uso o quê? Subject. O que que é subject? São as pessoas, tipo I, you, he, she, it, we, you, they, né? Isso aqui é o subject, né? A gente chama de sujeito, eu gosto de chamar de pessoa, né? Person. Mais verb in the past. É isso. Verbo no passado. Por exemplo, I worked. I played. I had. I ate. Esse aqui são verbos regulares, esses aqui são verbos irregulares porque eles não terminam em ed. Nesse ponto você já deve saber, né, que isso significa, né, isso você aprende quando você aprende o past simple, né, o passado simples, que terminados em ed são verbos regulares. Quando não terminam em ed, quer dizer que eles são irregulares, eles não seguem uma forma padrão. Tá? Então, quando você vai formar o passado simples, você precisa o quê? Sujeito e o verbo no passado. And that's that. E é isso. Tá? Então, geralmente, em teoria, eu teria que ter aqui um plus time. It happened. Mais o tempo que aconteceu, né? Mas isso aqui a gente sabe que, eu vou botar aqui uma corzinha, laranja. Para dizer que isso aqui, tipo assim, na prática, a teoria é outra. Então, a gente geralmente não fala, né, o tempo. Mas está tudo certo. Mas é importante a gente saber isso agora, para a gente poder fazer essa estrutura do presente perfeito. Essa estrutura ela tem a seguinte forma. Ela tem o subject, né, que daí, vamos repetir aqui, né? A gente vai usar o sujeito, que pode ser I, you, he, she, it, we, you, they. A gente tem o plus have ou has. E o past participle verb, tá? Meu Deus, e agora? Have, has. Isso aqui é o auxiliary, ou seja, ele é o auxiliar dessa estrutura aqui, tá? Ele não tem tradução. Esse have, has não tem tradução. Ele está aqui simplesmente para auxiliar, para a gente ter o resultado dessa estrutura, tá? E a gente precisa do verbo no passado particípio. Putz, Felipe, e agora? Por exemplo, I have worked. Aqui a gente pode botar também plus context. Assim como lá em cima, né, a gente poderia colocar aqui, né? O time it happened poderia ser o context, né? A gente precisa de um contexto. E aqui a gente tem um contexto também. Na frase aqui, eu quero focar só na estrutura, né? I have worked a lot in my life. Tá vendo aqui, ó? Se eu falar isso, I have worked. Essa aqui é a estrutura, ó. Tá vendo que eu tenho o I, que é o sujeito, tá vendo? Ó? Preciso sempre. Aí eu tenho que ter o auxiliar, have ou has. Putz, Felipe, mas por que você usou I have? Você já deve saber nessa altura, o have a gente usa o daqui, ó. Usamos com o I, we, you e they. O has usamos com o he, she,
it, tá? Então, essa aqui é a estrutura. Então, I have worked. Beleza, aqui é um verbo no passado, né? Nem sempre é o mesmo, tá? Esse verbo aqui, ele está no passado particípio. Eu vou explicar o que que é isso. Eu costumo chamar isso de é o triângulo dos verbos, né? The triangle of verbs. Por exemplo, a gente vai pegar o verbo aqui, ó, to work. To work significa trabalhar. Worked, worked é past simple. Worked, ele fica o mesmo verbo no past participle, tá? Então, tanto no past simple como no past participle, esse verbo aqui, ele fica o mesmo, mas nem sempre é assim. Olha só, eu posso fazer outra frase. Ou I have eaten, ou I have eaten. Depende de quem vai falar, o sotaque pode mudar e tá tudo certo. I have eaten, né? Eu comi, vamos botar aqui, ó. Arab food before. Tá vendo? Tô falando assim, ó. Eu comi. Meu Deus, Felipe. E agora você tá complicando tudo. Tá vendo? Ó? Eu tenho sujeito, pessoa, né? O have ou has, como a estrutura pede, que é o auxiliar para formar essa estrutura. Eu tenho past participle verb, né? Que é o que? É o passado particípio, que é o eaten. Ou seja, por que eu chamo de triângulo dos verbos, né? Porque como eu penso em imagens, quando eu preciso processar alguma coisa, eu penso em imagens, eu não penso em palavras, etc. Então, eu preciso desenhar na minha mente para entender as palavras. Então, eu coloco aqui, I have eaten. O verbo to eat é o verbo comer. No passado, a gente fala ate. Isso aqui é past simple. Aí, digamos assim, ó, eu imagino um triângulo. A gente tem o to eat, aqui que é o verbo no presente, infinitivo, né? Aí eu tenho, né, numa parte de baixo aqui o passado, past simple, e aqui eu tenho o past participle verb, né, que seria eaten. Esse é o quê? Esse é o ado, edo, ido, né? Por exemplo, aqui a palavra é comido, né? Se a gente for traduzir. Por que eu botei ado, edo, ido aqui? Porque ele termina em ado, edo, ido, quando a gente traduz. Só que nessa estrutura aqui a gente não vai traduzir assim, mas eu estou explicando porque isso aqui eu chamo de triangle of verb. Eu não sei se isso aqui existe, é uma coisa que eu inventei para ajudar a entender, tá? Então, esse aqui é o triângulo dos verbos, tá? Triangle of verbs. Então, a gente sempre vai ter três partes do verbo. A gente tem o to eat, presente, ate, past, e a gente vai para o past participle, que é a terceira coluna. Alguns chamam isso aqui, a gente chama de past participle or third column, ou a terceira coluna, né? Então, eu tenho tudo isso aqui, tá? Triângulo dos verbos, né? Então, quando eu penso nisso, eu vejo que é um triângulo, né? Porque uma coisa vai conectando na outra, na outra, na outra. Então, isso se chama um triângulo, né? Então, eu posso brincar com esse triângulo uma vez que eu entendo essas estruturas, tá? Então, por isso que aqui a gente usou I have worked a lot in my life. Agora eu vou começar a explicar um pouco da frase, depois eu vou lá para baixo, tá? Para concluir a ideia. Então, de novo, o present perfect, ou seja, o presente perfeito, a gente não tem isso aqui no português, tá? Então são ações que aconteceram no passado e que elas estão de alguma forma conectadas com o presente. Então essas ações aconteceram, né? E o tempo não é relevante. Não é importante quando aconteceu. É importante que você está passando a mensagem de que algo aconteceu no passado e ainda está relacionado com o presente, tá bom? Então, essa é a estrutura dessa do present perfect. A gente precisa da pessoa, subject, have or has, que é o auxiliar, e o passado participio e o contexto, tá? Geralmente tem contexto. Por exemplo, aqui, I have worked. Isso aqui, eu tenho trabalhado. Não, a gente vai traduzir assim, ó, eu trabalhei a lot. A gente vai falar o quê? Muito. In my life. Na minha vida. Tá vendo? Essa frase aqui, deixa eu botar aqui para separar um sublinhado. Eu trabalhei, I have worked a lot, muito.
aqui um itálico também em cima. In my life. Aqui é o contexto. Vamos botar aqui uma cor diferente, um roxo, só para você ver que é diferente, tá? Então tá vendo que aqui eu tenho o present perfect, aqui eu tenho, né, a intensidade, né, quanto eu trabalhei muito, né? E aqui a gente tem o contexto na minha vida. Então, eu trabalhei muito na minha vida. Aqui eu tô falando tempo. Eu sei exatamente quando aconteceu, em 2015, quando eu tinha 15 anos de idade, tá? Eu estou dizendo que, de uma forma geral, que isso aqui, I have worked a lot in my life, ela aconteceu no passado, mas ela ainda está conectada com o presente, né? Então, o contexto disso eu não sei, mas você pega a ideia geral da coisa. O tempo não é importante, mas aconteceu no passado e é relevante agora, tá? De alguma forma. Então, repetindo, né? Aconteceu no passado, está conectado com o presente. O tempo não é relevante, o tempo é exato, tá? Então, I have worked a lot in my life. Tá vendo? Do you understand? Consegue entender? Você entende? Agora a gente vai partir para essa frase aqui. Então, I have eaten, né? Eu comi. Eu tenho comido, eu não posso traduzir assim, tá? A tradução do present perfect com o past simple vai ser a mesma, mas o uso é diferente, tá? A gente está discutindo isso essa aula inteira, mas eu vou lembrar bastante isso. Então, eu comi comida árabe antes, né? Ah, eu comi comida árabe antes. Opa, tá vendo aqui, ó? Eu comi. I have eaten. I've eaten. Ah, deixa eu botar tudo isso aqui em itálico. Arab food. Aqui a gente pode botar um. Peraí, deixa eu tirar o negrito. Eu boto o negrito aqui para vocês verem que a frase ela tem blocos, né? Vou botar isso aqui uma cor roxa também. Então essa frase eu estou falando I have eaten Arab food before. A tradução é eu comi comida árabe antes, né? Tipo, eu já comi comida árabe. Então eu estou dizendo que no passado, em algum momento lá, eu experimentei, eu comi esse tipo de comida. É relevante com o presente. A gente não sabe porque a gente precisa de mais contexto, né, dessa conversa, mas aconteceu lá. Tá vendo que o tempo aqui não é importante. O importante é eu dizer que eu comi, eu já comi. Aconteceu no passado, mas está ainda sendo importante essa informação agora, no presente, tá? I have eaten Arab food before. Deixa eu ver, esse vídeo já deu 18 minutos. Basicamente é isso, tá? Então, a gente precisa dessa terceira coluna. Nem sempre o verbo vai ser como work, que no passado simples vai ser o mesmo do passado particípio, a terceira coluna, né? Por exemplo, com o verbo eat, ele muda em todo o verbo eat, comer, ate passado, comi, né? Eu comi, I ate. Eaten é comido, né? Enfim, esse tópico é um tópico muito extenso. Eu posso falar tipo 1, 2 horas sobre esse tópico para aprofundar, porque ele é muito importante para entender a diferença dessas duas estruturas, né? Então, se você é meu aluno, pode mandar mensagem para mim. Se você ainda tem dúvidas sobre esse assunto, mas basicamente é isso. Eu vou fazer um encerramento agora que a gente vai revisar e eu vou ser bastante repetitivo, né? É intencional quando eu sou assim, que é para você internalizar a informação melhor. Então, passado simples, tá? Past simple. São ações acabadas no passado, ou seja, ela acabou, tá lá, end of story, fim da história. Elas não estão diretamente conectadas com o presente, como no caso do present perfect, que ela está afetando o presente de alguma forma. Tá? Então, they are not connected to the present. Não estão conectadas com o presente. Então, geralmente, quando a gente usa o past simple, a gente deveria, em teoria, né, falar exatamente quando aconteceu. Né? Isso então, é mais uma parte da teoria da gramática para a gente saber diferenciar essas duas estruturas. Então, ontem eu almocei às 12h30. Estou sendo bem direto, bem específico. Então, ontem, estou contando um caso de ontem. Tá vendo? E a gente precisa do quê? Da pessoa, né, sujeito, e o verbo no passado. E daí
na teoria, o tempo que isso aconteceu, né? Que seria o contexto. A gente daria mais contexto falando daquilo. E o present perfect são ações que aconteceram no passado, só que elas ainda estão conectadas com o presente de alguma forma. Eu não sei, a gente precisa analisar o contexto, tá? E o tempo não é relevante. E mais uma coisa muito importante, eu vou botar aqui, ó, ambas estruturas são traduzidas da mesma forma. Então, dica: traduza ambas, ou traduza o present perfect como se você estivesse traduzindo uma frase no past simple. É isso, né? Como assim, Felipe? Como a gente viu nessa frase aqui, ó. I have eaten Arab food before. Eu não vou dizer eu tenho comido comida árabe antes. Não, eu comi. Mas aí a gente precisa estar atento ao quê? O tempo é relevante? Não é relevante. Eu estou dizendo que eu comi, né? Então o tempo não é relevante. Essa informação que aconteceu no passado afeta o presente? Sim, de alguma forma. A gente precisaria de mais contexto. Mas basicamente é isso, né? Eu até ia analisar essas frases aqui, mas se você é meu aluno, você vai, vai ter atividade para fazer e tal, enfim. Essa aula deu 21 minutos. É bem extenso esse tópico, mas basicamente é isso. Se você quiser pausar o vídeo aqui e olhar nessas frases e tal, para você ver, você vai ver que aqui o tempo específico não é relevante. Quando aconteceu, que dia, mês, hora e tal. Aqui a gente está falando de um período de 2 anos, então, período de 2 anos, né? Então isso é muito amplo, então não pode ser considerado como uma coisa específica, tá? Mas basicamente é isso. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, pode comentar aqui embaixo, ou se é meu aluno, me manda uma mensagem e a gente pode conversar mais. But that's it. I'm out.